Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós falaremos sobre os aspectos econômicos da região Sudeste, região mais importante economicamente do nosso país e que abriga cerca de 90 milhões de pessoas. Vamos começar direto falando sobre a variação do PIB na região Sudeste, uma coisa muito complicada, às vezes do aluno resolver uma questão onde que aparece uma tabela dessa e depois tem uma interpretação para fazer. Eu quero falar por que a região Sudeste do Brasil, por exemplo, dados de 2017, eu nem encontrei dados mais atuais com uma tabela como essa, né? Mas aqui a gente tem o menor resultado de variação do PIB de 2017. Por que a região Sudeste, em muitas questões, aparece como sendo a que menos cresce? Né? Obviamente porque a região Sudeste faz muito tempo já é a região que mais abriga trabalhadores, que mais tem economia no nosso país. Tá? Então o fato dela já estar num patamar muito elevado, qualquer descentralização industrial, por exemplo, como aconteceu na década de 90 e nos anos 2000, que muitas empresas saíram do Sudeste e foram para outras regiões, faz com que ela perca importância econômica com relação às outras regiões. Então a gente tem que pensar que um pequeno resultado de crescimento de PIB na região Sudeste com relação à participação do total do país se deve ao crescimento das outras regiões. Né? E as outras regiões crescendo, elas vão abrigar mais trabalhadores naquelas regiões. Então isso tem uma justificativa até populacional. Né? Quando a gente tem uma melhoria na região Nordeste, muitos trabalhadores podem sair do Sudeste e ir para lá suprir essas necessidades naquela região. O que é muito bom. Quando o país inteiro cresce, é um bom sinal de que a gente não tem mais uma dependência apenas de uma região. Tá? Então vamos à participação do PIB brasileiro. Em 2017, a participação do PIB brasileiro do estado de São Paulo, por exemplo, foi de 32,2%. Pense, nós temos 27 estados, né, com o Distrito Federal, e a gente tem um estado com 1/3 da riqueza do país. Tá? Então cada empresa que decide sair de São Paulo e se instalar, por exemplo, sei lá, no Paraná, né, essa empresa vai começar a gerar PIB no estado do Paraná e vai diminuindo a importância do estado de São Paulo. Isso é perfeitamente normal com relação a uma busca de uma melhor distribuição da renda do nosso país entre todos os estados da federação. Tá? É claro que aquele estado vai sentir na economia esses efeitos, mas ele é perfeitamente normal. A gente espera um pouco mais de descentralização da economia do nosso país para que todas as regiões consigam oferecer empregos de qualidade para os seus trabalhadores. Tá? Então a gente observa aqui uma redução da participação de vários estados da região Sudeste, né, em função disso. Né? O custo de vida é muito caro na região Sudeste, o custo do trabalhador acaba sendo ampliado, o custo do transporte, são regiões com mais trânsito, com mais violência, então a gente acaba muitas vezes tendo a descentralização desses empregos para outras regiões. É isso que a gente consegue interpretar aqui. Né? Como o Centro-Oeste consegue ter um ganho econômico de melhor resultado do nosso país? Porque lá a gente tem, nas últimas décadas, ampliações econômicas e urbanas relacionadas ao agronegócio. Tá? Então são pessoas que acabam migrando para lá e fazendo com que aquela região economicamente cresça mais do que as outras, porque ela tem muito mais para crescer, para chegar num patamar de qualidade de renda semelhante à das outras regiões. Então é perfeitamente normal que a região Centro-Oeste, que a região Norte, que são regiões que têm muito mais por fazer ainda em termos de renda, estejam crescendo mais do que regiões como o Nordeste, Sudeste e o Sul, certo? Então, isso aqui é um resumo, né, do que a gente pode interpretar para entender por que o Sudeste vem perdendo importância na economia quando a gente fala em percentuais do PIB brasileiro. Beleza? Economia. Qual é a economia da região Sudeste? Quando se trata de rural, é muito forte, muito poderosa, muito mecanizada e por isso está muito ligada ao agronegócio. Cana-de-açúcar, café, algodão, milho, mandioca, arroz, feijão, frutas. No caso, a laranja se destaca muito. Somos o maior produtor de laranjas do mundo, somos o maior produtor de café do mundo e a região Sudeste participa fortemente dessa economia.
Principalmente as atividades que podem ser mais mecanizadas, né, se fortaleceram bastante na região sudeste. Não é o caso do café, mas o caso do café é uma questão climática. É difícil plantar café fora da região sul de Minas Gerais, norte e nordeste de São Paulo, tá? Por uma questão climática da adaptação do grão para o crescimento dele. É mais difícil adaptar ele em outros climas do que, por exemplo, adaptar a soja e o milho que a gente conseguiu espalhar por todo o nosso país. Pecuária, o maior rebanho, né? O maior rebanho é o de bovinos, então muito ligado à exportação de carne bovina que o nosso país tem, está em Minas Gerais, está em São Paulo. E o extrativismo mineral, ferro, manganês, ouro, historicamente o ouro, né? Mas hoje o ferro e o manganês se destacam muito, principalmente no estado de Minas Gerais. Indústria naval e petrolífera, destaque para o Rio de Janeiro, né? Produção de embarcações para a extração de petróleo, embarcações de um modo geral, embarcações de pescado, embarcações de transporte de carga, muito importante na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. A automobilística em São Paulo, a gente sabe que teve uma descentralização da indústria automotiva a partir dos anos 90, como eu já mencionei anteriormente, mas é muito forte ainda a presença de indústria automotiva por todo o estado de São Paulo. Mão de obra qualificada para isso tem, mas a um custo mais elevado do que, por exemplo, montar uma fábrica em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, né? Espera-se que a mão de obra esteja mais qualificada em São Paulo, porém, espera-se que a mão de obra seja um pouco mais barata no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Goiás, que é onde muitas montadoras acabaram se instalando posteriormente aos anos 90, ali, quando teve uma descentralização. Tá? Principalmente o ABC paulista ainda é importante pra caramba nessa questão aí automobilística. Siderúrgica, eu botei todos os estados do sudeste, por quê? Porque a produção de mineral é muito forte em Minas Gerais e isso acaba escoando para todos os outros estados do seu entorno uma grande importância em manufaturar esse minério, né? Se a gente exportar todo o minério sem manufatura, a gente não consegue levar muito fortemente o PIB. Quando a gente consegue manufaturar, nem que seja para fazer chapa de aço, pelo menos, a gente já agregou valor nesse produto. Quando a gente constrói automóveis, aí mesmo que a gente está agregando valor nesses produtos. Lembrando que grande parte das montadoras, todas as montadoras de automóveis que a gente tem aqui no nosso país, são estrangeiras, né? Então é uma pena que o nosso país não tenha uma montadora legitimamente brasileira para dizer que o lucro dessas empresas fique de fato dentro do nosso país, né? Se fossem empresas totalmente de brasileiros, né, a gente teria muito mais PIB ficando dentro do nosso território. Indústria petroquímica, tinta, né, desodorante, perfume, cara, tudo que é de plástico, tudo que é sintético, que é produzido no nosso país, é com base em petróleo, certo? Então o petróleo tem muito, ele vai muito além de produzir gasolina, GLP e óleo diesel, né? Então a indústria petroquímica é borracha, é plástico, é tudo que você pode imaginar que tem aqui em cima dessa mesa, tem um monte de coisa, essa televisão. A indústria petroquímica é gigantesca, tá? Então muito importante, porém que merece de cuidados ambientais maiores do que outras indústrias, porque a indústria petroquímica é bastante poluente, tá? O turismo é uma atividade econômica muito importante do Sudeste. Temos o turismo de lazer com destaque para o Rio de Janeiro, o turismo de negócios com destaque para o estado de São Paulo. Isso, numa aula dessa, como a gente acabar resumindo muita coisa, eu estou desmerecendo um monte de outras áreas aí do Sudeste do país, né, para priorizar falar desses dois principais pilares, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o estado de Minas é lindíssimo, é sensacional fazer lazer, fazer turismo histórico no estado de Minas. Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei, eu conheci e achei sensacional, mas o destaque em volume e receita acaba ficando para o Rio e para São Paulo mesmo. Ciência e tecnologia, os principais polos de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de tecnologias na área da saúde. A gente está vendo aí a importância muito grande da ciência, né, da pesquisa brasileira ligada às universidades do Rio de Janeiro e São Paulo nesse contexto da pandemia, né? Então a importância que isso pode gerar para a economia do nosso país e para a saúde do nosso país nesse momento, tá? 20% do total dessa geração de ciência e tecnologia do Brasil vem de duas cidades. Num país que tem 5.570 cidades,
Duas cidades, ainda que uma delas seja a maior do país, correspondem a 20% da geração científica desse país. Então, parabéns Campinas, parabéns São Paulo por ter essa importância num setor que é tão rentável, tão importante para a economia de qualquer lugar do mundo. Tá? Então aqui a gente tem mais um gráfico daqueles que eu tirei de questão de vestibular, que faz um comparativo da importância do Sudeste brasileiro diante das outras regiões. Se a gente pegar 1986, 75% do emprego industrial do Brasil vinha da região Sudeste. Hoje é 53%. Qual é a palavra-chave? Qual é a frase-chave que a gente pode dizer? Descentralização industrial. Devido ao trânsito, devido ao custo elevado de produção, muitas empresas saíram do Sudeste e quem pôde foi para o Centro-Oeste, para o Nordeste, para o Sul, para conseguir aumentar os seus lucros, vamos dizer assim. Isso acabou engordando a economia dessas outras regiões. Perfeitamente normal, tá? Isso acontece em todos os lugares do mundo. Aqui uma foto representando por que o Rio de Janeiro se destaca tanto, quase derrubei meu globinho aqui, né? Se destaca tanto no turismo porque tem paisagens naturais belíssimas, extremamente famosas e que vale a pena, todo brasileiro tem que conhecer a cidade do Rio de Janeiro pelo menos uma vez na vida, tá? Negócios, aqui eu tenho uma foto da Avenida Paulista, uma avenida que já foi historicamente ocupada pelos grandes casarões dos barões do café, né, há 100 anos atrás, e que hoje resta um ou dois desses casarões na rua. Esses dias eu estava lendo a respeito, resta um casarão, ele está totalmente detonado e com muitas batalhas judiciais para tentar derrubar aquele casarão, para fazer shopping, para fazer novos prédios, né, porque a Avenida Paulista ela acabou se tornando um grande lugar de prédios de negócios. Então todo tipo de escritório que você pode imaginar tem na Avenida Paulista, muitos ligados ao setor financeiro do nosso país. Tá? Setor de seguros, setor bancário, né? Setor de desenvolvimento de software e segurança cibernética, é muita coisa ligada à tecnologia e às finanças na Avenida Paulista, certo? Maior centro financeiro do Brasil, já falei sobre isso. Aqui tem uma foto antiga de quando ela era uma rua apenas de pessoas muito ricas que viviam naquela rua. Hoje essas pessoas ricas estão em outros setores da nossa economia, né? O setor de comércio, o setor de seguros, o setor de finanças, como eu mencionei. Essas pessoas não deixaram de ser importantes na nossa sociedade, elas simplesmente mudaram o segmento onde que o capital dessas famílias está instalado hoje, né? Temos também o MASP instalado na Avenida Paulista, que é um grande símbolo da cultura brasileira, né? Museu de Arte, né, do Estado de São Paulo. E aqui a gente tem um mapa que resume, mas esse tipo de mapa que a gente encontra em atlas aí sobre economia, eu acho que eles têm muita informação, né? E eles acabam não dando um geral razoável, né? Eu prefiro mostrar esses pedaços aqui agora para vocês e dizer o seguinte: área mais povoada, em rosa, volta para cá. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, a Grande Vitória, Belo Horizonte são as principais áreas ocupadas e, claro, industriais, que tem tudo isso que eu falei anteriormente. O interior, que está em amarelo, que está em verde, né, são áreas de vegetação natural, que está em verde, são áreas em amarelo de agricultura e de pecuária, que são muito importantes para a economia, obviamente, como já mencionado, também. Tá? Então aqui tem um resumão de tudo que a gente já falou. Era isso, muito obrigado pela atenção. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu!